E aí galera, beleza? Aqui é o professor Fabrício Germani passando para trocar uma ideia hoje com vocês sobre ciclo trigonométrico, beleza? Vou dividir em algumas aulas, então essa é a aula 1, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a circunferência em si, o círculo trigonométrico ou ciclo, tanto faz. E aqui a gente vai falar sobre graus e radianos, que é a parte mais tranquila. Mas primeiro vamos entender uma coisa. Todo mundo já sabe, essa é uma informação que você já tem, desde lá, sei lá, do seu 8º ano, que toda circunferência tem 360 graus. Então, a gente tem uma circunferência aqui, o centro dessa circunferência é esse ponto aqui, que eu chamei de O, beleza? O, origem, tanto faz. E eu marquei alguns pontos aqui. Eu marquei o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Quando alguém chegar para você e falar assim, olha, eu gostaria que você marcasse para mim o arco AB, do A até o B. O que é um arco? O arco é esse pedaço aqui, ó, da circunferência. Tá bom? É só um pedaço da circunferência. Só que quando a gente fala AB, a gente tem dois arcos AB. A gente pode estar falando desse aqui pequenininho, tá bom? Que esse aí no caso é o AB. Só que reparou que entre o A e o B passamos pelo C? Então a gente vai falar que a gente tem o arco ACB. E aí nós vamos fazer um círculo assim, tá? Não é reto, porque reto é segmento. Isso aqui é curvado, então é um arco. E aí... Só que alguém pode falar assim, mas professor, de repente a gente podia estar falando desse arco aqui, ó, do lado de fora, na verdade? Sim, a gente podia estar falando desse arco aqui. Opa, ficou por fora aqui, tanto faz. Tá? E esse arco aqui seria o ADB. Portanto, você também poderia ter o arco ADB. Bom, mas por que você já está colocando um sinalzinho de mais ali, Fabrício? O que você está querendo dizer para mim? Eu quero que você perceba uma coisa. Se eu juntar o arco aqui em vermelho, o ACB, e esse ADB, vai dar a minha circunferência, não vai? E a gente sabe que toda circunferência tem 360 graus. Portanto, se você somar esses dois arcos, a gente vai ter 360 graus. Tá. Na maioria das vezes, quando a gente fala para vocês o arco AB, tá? A gente está se referindo sempre ao menor, tá bom? Então, a gente vai falar que esse arco é o menor aqui que a gente está falando, tá bom? E outra coisa, todo arco, se eu puxar daqui até aqui, ó, o que eu tenho isso aqui? Que vai da circunferência até o centro, é o chamado raio, igual o raio da sua bicicleta. Se você puxar aqui, ó, a gente vai ter esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de ângulo, sei lá, ângulo X, tá bom? Aí o ângulo X, ele tá enxergando o arco AB aqui, vermelhinho, que a gente falou. Então, esse ângulo e esse arco, eles vão ter sempre o mesmo tamanho, o mesmo valor, tá bom? Então, se a gente falar para você, por exemplo, que esse X tem 40 graus, quanto que teria que ter esse arco aqui do lado de fora? Aí você fala, mas como assim, professor? Bem, olha só, esse aqui é o vermelho tem 40 graus. Para dar os 360, a gente está precisando de 320, portanto esse arco de fora aqui teria que ter 320. 40 graus aqui com 320 dá os 360, tá bom? Essa é a primeira parte, uma coisa mais tranquila que você provavelmente já estaria sabendo. Agora vamos falar um pouquinho sobre graus e radianos, tá bom? Dando sequência no que a gente falou, eu fiz umas modificações aqui e vamos pensar no seguinte. Olha só, você já está familiarizado com graus, certo? Toda circunferência tem 360 graus. Deixa eu até acrescentar aqui graus. Você sabe que essa bolinha significa graus, tá bom? Mas uma coisa que vai surgir aqui, de repente pode ser novo para você, é o tal do radiano. Mas vamos primeiro falar do graus. O que é o graus? É como se alguém pegasse essa circunferência aqui, como se fosse uma pizza, e dividisse ela em 360 partes, todas iguais. Então cada pedacinho, cada arco, se você dividisse, teria 1 grau, tá bom? Agora, o que é o radiano? O radiano é o seguinte, se você pegasse, por exemplo, um arco aqui, a gente pega esse arco, vamos tirar ele daqui e vamos esticar, como se isso aqui fosse uma corda. Vamos esticar ele assim, tá? Se esse comprimento, na hora que eu esticar ele aqui, for do mesmo tamanho que o meu raio aqui, tá? Esse arco aqui, ele tem 1 radiano, tá? Então, foi daí que inventaram essa ideia. O que é o radiano? O radiano é um pedaço de arco, é o arco, que tem o mesmo tamanho que o raio, tá bom? Então, você teria 1 radiano aqui, mais 1 radiano aqui, mais 1 radiano aqui, e você ia dividir a circunferência em arcos do mesmo tamanho que o raio, tá bom? Lembrando que esse comprimento aqui, se você tirar e dar uma esticadinha, ele vai ficar um pouco maior do que ele está assim, ó, se a gente pensar. Então, por isso que ficou raio, tá bom? Então, isso é o radiano, tá? O que eu ganho com isso? O que eu preciso saber? Lá no 8º ano, você lembra que lá o comprimento dessa circunferência é 2πr.
certo? Então, quantos radianos eu conseguiria ter dentro da minha circunferência? Um radiano aqui, outro radiano. O que é o radiano? É o raio. Um raio aqui, outro raio. Quantos raios eu conseguiria ter? 2π. Você teria 2π raios aqui, por causa do comprimento da circunferência, que é uma fórmula lá do 8º ano, que a gente já viu, temos aula gravada e tudo lá na playlist do 8º ano, tá? Então, qual informação a gente chegou? Que em uma circunferência, ela tem 360 graus. Só que ela também tem 2π. Eu vou colocar rad, tá? Mas é 2π radianos. Então, o que você acabou de entender, que eu espero que tenha entendido? Que uma circunferência aqui, ó, ela tem 360 graus, ou ela pode ser dita 2π. O que a gente conclui, então? Que 360 é a mesma coisa que 2π radiano. E aí, se a gente precisar, por exemplo, agora fazer as conversões e passar de graus para radiano, a gente vai pensar numa coisa assim. Vamos melhorar isso daqui? Se a gente dividisse esses dois caras por 2 aqui, o que a gente ia ter? A gente ia ter que 180 graus é igual a π. Eu nem vou escrever, vai colocar o rádio aqui, mas nas próximas eu nem coloco mais, tá bom? E isso aqui vai te ajudar a fazer a regra de 3 para poder transformar. Então, por exemplo, o professor chegou lá para você e pergunta assim, eu quero que você passe 40 graus para radianos, tá bom? Quantos radianos você vai ter? Aí você fala, pô professor, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma regra de 3. Deixa eu limpar isso aqui rapidinho então. Então vamos pensar assim, usando a regra de 3 que a gente já tem, a gente sabe que, ó, 180 graus equivalem a π. Aqui você coloca o grau, aqui você coloca o radiano, tá bom? Então eu tenho 40 graus, pedir para você 40 graus, vai ser x radianos. Agora você pode fazer a regrinha de 3 normal, simples, tá? Quanto maior o grau, maior, então é diretamente proporcional, posso multiplicar direto. Se você é fera na regra de 3 e que já simplificar aqui, adianta o seu lado, beleza. Mas vamos fingir que a gente está com um probleminha, a gente faz mais simples. Então o que a gente vai fazer aqui agora? 180x, certo? É igual a 40π. E aí é o segredo. 180 passa para lá dividindo, aí é aqui que eu quero a sua atenção numa coisa. Tá? Toda vez que você for fazer a regra de 3, você vai cair numa situação assim. Alguma coisa π sobre 180. Tá? Não é para dividir o 180 por 40. Nem, tá? O certo é você dividir o 40 pelo 180, mas não compensa, fica chato. Então o que você vai fazer na maioria dos exercícios? Na maioria dos exercícios você vai simplificar o 40 com o 180. Então de cara eu já vou cortar os zeros, tá? Que é dividir por 10. E o 4 e o 18 dá para dividir por 2, certo? Portanto, o meu x aqui vai ficar 2, aí copia o π, é claro. E 18 dividido por 2 é 9 radianos. Beleza? Vamos pegar e fazer mais um exemplo? Então, voltando aqui agora, a gente vai fazer 2 exemplos. Então, a gente vai fazer mais um de passar graus para radiano e depois a gente vai fazer um de radiano para graus, que é o mais fácil de todos, por isso que eu deixei para o final. E você está achando que é mais difícil, é o mais fácil, tá? Lembrando que tudo dá para fazer com regra de 3, mas vamos continuar aqui. Olha só, a gente quer 60 graus equivalem a quantos radianos? Lembra da regra de 3? 180 graus equivalem a π, certo? 60 graus equivalem a x. Ó, multiplica cruzado, faz a continha e simplifica, igual a gente fez no exemplo anterior. Mas eu vou te mostrar um método mais rápido e eu gostaria que você aprendesse a fazer assim, tá? Simplifica aqui mesmo, já. Por quê? Porque você não vai multiplicar cruzadinho. Ó, então já vamos simplificar o 180 com 60, que tá mais rápido. Vou cortar o 0. E o 18 e o 6, os dois dão para dividir por 6. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 3. Logo, a gente vai ficar com 3 vezes x, 3x. E 1 vezes π é π. Portanto, x é igual a π dividido por 3. Tá bom? Radianos. Tá bom? Que a gente já ia esquecendo. Ok? Simples, tranquilo, fácil de fazer, não é verdade? Então, passar do grau pro radiano é fácil. Ah, mas e do radiano pro grau, professor? É mais fácil ainda. Não vai nem precisar da regra de 3. Como assim? Dá uma olhada aqui comigo. Ó. A gente tem 4π sobre 5 radianos e a gente quer passar ele para graus. Ah, eu posso fazer a regra de 3 lá, fazer assim, ó, 180 graus é igual a π. Aí, olha só, esse cara é o radiano, né? Então, 4π sobre 5
x e fazer a cruzadinha? Pode fazer, vai dar certo, mas como que é mais fácil do que isso ainda, professor? É simples. Olha só, eu não acabei de falar para você que o π vale 180 graus? Portanto, você vai pegar para mim e fazer o seguinte, qual é o ângulo que você tem? 4π sobre 5. Troca 180 graus por π, ou π por 180. Então você vai ficar com 4 vezes, troca esse cara aqui por 180, que esse cara aqui seria o teu π, tá bom? Sobre 5. E faz a continha agora, beleza? Quanto que dá 180 dividido por 5? Vamos dar aquela simplificada, que vai dar 1, né? Poxa, professor, aqui vai dar o quê? Tabuada do 5 vai dar 3, 15, sobram 3, 36. Ok? Portanto, o que a gente tem? 4 vezes 36. 4 vezes 6, 24, sobe 2, 4 vezes 3, 12, 14, 144 graus. Ah, professor, não entendi o que você fez aqui no meio aqui, não. Beleza, eu simplifiquei para depois multiplicar. Se você quiser, pode multiplicar primeiro, aí você vai ter o resultado em cima e dividir depois. Então, esse é o mais fácil de todos. Quer ver uma coisa? Vamos mudar aqui? Vamos pegar outro valor? Em vez da gente pegar esse aqui, vamos pegar um aqui, por exemplo, assim, ó. 2π sobre 3, certo? Quanto é 2π sobre 3 radianos equivale a quantos graus? Basta trocar o π por 180. Então você vai ficar com 2 vezes 180, estou trocando aqui, ó, por 180, tá? Sobre 3. E aí faz essa conta aqui para mim. Lembrando que isso aqui é sempre uma multiplicação, quando a gente não coloca nada. Então, 2 vezes 3, 360, tá bom? E agora, sobre 3, 360 dividido por 3, 120 graus. Portanto, 2π sobre 3 é a mesma, radianos, né? Perdão, radianos é a mesma coisa que 120 graus, ok? Fácil, tranquilo, essa foi a primeira aula, a parte mais simples que nós vamos usar para os outros conhecimentos depois, tá bom? Um abraço, até mais!